A autoridade máxima do Brasil, a lei senhor Leonardo da Silva. Doutor cientista, empresário, juiz supremo do Poder Judiciário Suprema Corte, Brasília, na cidade de Orobó, município Serra Capoeira, em o estado de Pernambuco, em um país do Brasil. Eu quero informar para a população brasileira que não tem o conhecimento próprio de crimes, de falsidades, de óbitos, de pessoas que estão em liberdade social, em um atual momento de negligências de instituições, de ações de caráter prisionais, em um atual momento. Falsidades de óbitos em execuções está acontecendo de caráter nacional em um país do Brasil. Pessoas que morreram pós júri popular em instituições, em locais de formalizado em instituições, que está em um atual momento vivo, pós uma criminalidade de abrangência científica, de mudança geográfica territorial. Essas pessoas que estão vivos em um atual momento, que fizeram crimes contra a população, desumanos, assassinatos, em calamidades públicas de abrangências científicas, em compactuamento de organizações criminosas, foram para óbitos de penalidades máxima da pena de morte. Hoje estão em liberdade social, com o conhecimento de pessoas, de instituições, de poderes judiciais, judicial e judiciário. Crimes que aconteceu por causa de uma lavagem cerebral em um atual momento, que as pessoas não lembram de um choque térmico de caráter mundial. Essas criminalidades de abrangências científicas, de lavagem cerebral, retirada da memória, aconteceu mais de 4 vezes de caráter nacional em um país do Brasil. Essa lavagem cerebral acontece por causa de uma grande quantidade de pessoas em organizações criminosas para fazer ações criminais de mudança geográfica territoriais, locais que existiam e que hoje não existem mais, bem de matéria, propriedades, empresas, apartamentos, patrimônios, residências. A mudança geográfica territorial de abrangência científica de caráter mundiais. Todos sabem que eu sou um doutor cientista, dono da NASA. O homem que fez a primeira clonagem humana, o homem que fez a Lua, o homem que tem o poder da Carta Magna de existência de tudo que é matéria em caráter mundiais. As invasões de privacidade em conhecimento próprio, de abrangências científicas contra a minha pessoa, de representantes da República, compactuantes com doutores cientistas, juízes e empresários autônomos, fizeram uma grande quantidade de pessoas em organizações criminosas, em mudança geográfica territorial para prejudicar populações de caráter mundial.
Essas situações, há muito tempo, estão no atual momento em ações criminais de negligência em instituições, por causa do financiamento de representantes da República, presidentes, parlamentares, governos de estados, prefeituras e vereadores, em compactuamento de doutores cientistas. Um doutor cientista que é o maior responsável por todas as criminalidades de calamidades públicas de abrangência científica é o senhor Diogo Nogueira. O clone, uma clonagem humana que eu fiz aos doutores as criminalidades de calamidades públicas em compactuamento de organizações criminosas de pessoas. A atual situação de organizações criminosas de pessoas que faz aos impedimentos e inibições à exposição pública das criminalidades de abrangência científica é a atual situação em um país do Brasil de inebriações de pessoas hipócritas em compactuamento de organizações de pessoas criminosas de caráter mundial, que faz calamidades públicas em abrangências científicas de compactuamento de caráter mundial de pessoas, de responsabilidade, de instituições e de repúblicas, financiadores das organizações criminosas para causar danos aos crimes contra as populações de caráter mundial. Essas situações têm que ter exposição pública. A população precisa saber da atual situação, que estão morrendo em hospitais, em introduções de bactérias andusórias de induções de pessoas, em falsidades de óbitos, em conduções criminais de assassinatos, de abrangências científicas, que as organizações criminosas de pessoas faz para prejudicar a população brasileira, nubriando na hipocrisia covarde de pessoas que têm distúrbios mentais e psicopatia para prejudicar populações de caráter mundial. Essas informações têm que ter exposição pública. A população precisa saber essas criminalidades de abrangências científicas que acontecem, que está matando, assassinando, modificando bem de matéria, para que as pessoas não saiam de uma situação de pobreza e miséria e tenha um bem-estar na alta sociedade em posse de bem de matéria econômico, de estabilidade, por causa de organizações de pessoas criminosas, psicopatas, que faz as criminalidades. Autoridade máxima do Brasil, a lei, senhor Leonardo da Silva, doutor cientista, juiz supremo do Poder Judiciário, Suprema Corte, empresário de caráter mundial.